A seguir, ilustramos o gráfico da função papapá no intervalo papapá. Determine. Então, vamos aprofundar mais um pouquinho a parte teórica aqui sobre o estudo de funções. Vamos lá. Item A. Determine as coordenadas do ponto P indicado no gráfico. Então, está aqui o ponto P. Como que eu determino as coordenadas desse camarada? Bom, esse ponto P, ele está em... Deixa eu apagar o resto aqui. Esse ponto P ele está em dois lugares ao mesmo tempo. Primeiro, ele está sobre a linha do gráfico, então com isso eu já tenho uma informação relevante. E outro que ele está sobre essa reta aqui da abscissa menos 1. Tá? Ou seja, eu já sei de cara que esse ponto P é um ponto de coordenadas menos 1, tralalá. Né? Já sei que a abscissa dele é menos 1. Falta só saber essa ordenada. E aí, como que eu descubro essa ordenada? Vai ser por aquela primeira informação que eu falei, pelo fato de esse ponto P estar sobre a linha do gráfico da função. Se o ponto está sobre, né, está em cima da linha do gráfico da função, significa que as coordenadas desse ponto, menos 1, vou chamar aqui de K, essas coordenadas menos 1K, satisfazem a essa expressão. Então, quando x for menos 1, esse K também tem que atender, né? O valor de y vai ter que atender a essa ordenada aqui. Certo? Poderia até chamar aqui de y, né? Se você achar mais fácil. Bom, como preferir. Tá? Então, eu tenho que descobrir o valor da ordenada quando x igual a 1. Ou, se preferir, o valor de y quando x igual a 1. Então, é pegar essa expressão aqui e fazer essa conta. Então, vai ficar y para x igual a menos 1 igual menos 1 ao quadrado, que é 1, vezes menos 1 menos 7 quintos. Bom, vamos lá. Menos 1 menos 2 é menos 1 vezes menos 1 menos 7 quintos. O menos 1 é menos 5 quintos, né? Menos 5 menos 7 vai ficar menos 12 quintos. Então, isso aqui, menos 1 vezes isso, vai dar 12 quintos. E se quiser colocar na forma decimal, aqui eu vou gerar a fração multiplicando por 2, né? Numerador e denominador. Vai ficar 24 décimos, que é o 2,4. Então, as coordenadas do ponto P são menos 1, que eu já sabia, e vou botar ponto, né? 2,4, para não confundir com essa vírgula daqui. Tá aqui, ó. 2,4. Certo? Item B. As coordenadas dos pontos de interseção do gráfico dessa função com o eixo vertical. Bom, então, nessa figura aqui, só está mostrando, né? Só consigo ver essa interseção aqui. E aí, de novo, esse ponto aqui está em dois lugares ao mesmo tempo. Esse ponto, por estar no eixo vertical, aqui, ó, eu já sei que ele tem abscissa igual a 0. Então, esse tal ponto de interseção vou chamar de ponto Q. Eu já sei que ele tem abscissa 0, né? Coisa que a gente tinha visto lá, né? Quando está começando a ver plano cartesiano. Então, tem que descobrir agora o valor de y quando o x é 0. Né? Esse aqui é o valor de x. Né? Sim, porque esse ponto Q, né, ele tá, além de estar no eixo vertical, ele é um ponto do gráfico, que compõe o gráfico. Então, as coordenadas desse ponto Q satisfazem a essa expressão. Certo? Então, por isso que eu vou usar essa expressão agora, substituir o x por 0, para saber quanto é o y correspondente. Então, vai ficar y quando x é 0, vai ser 0 ao quadrado menos 2, vezes 0 menos 7 quintos. Isso vai ser, aqui menos 2, vezes menos 7 quintos, que dá 14 quintos, que é a mesma coisa que 28 décimos, que é a mesma coisa que 2,8. Então, resposta, as coordenadas desse ponto de interseção aí são, né? As coordenadas são 0, 2,8. Aqui, ó, bem pertinho do 3, né? O 2,8. E o item C,
determine as coordenadas dos pontos de interseção do gráfico dessa função com o eixo horizontal. Então, pelo desenho aqui, parece que eu também só tenho esses dois aqui, né? Não sei se aqui para a esquerda essa coisa vai subir de novo, ou se aqui para a direita ele vai descer e vai cortar de novo aqui o eixo, né? Pelo desenho não tem como saber. Mas também aqui ele só está falando no intervalo de menos 2 até 2, né? Aqui é quando isso aqui a gente vai ver mais lá para frente, é o intervalo da variável livre, né, do x. Então, x variando de menos 2 até 2. Então, fora disso, a princípio, não preciso me preocupar. Tá? Então, vamos tentar ver só esses aqui. Bom, e aí, de novo, esses dois pontos aqui, eu vou chamar de P, Q, R e S. Vou começar aqui. Esse ponto R, eu sei o seguinte: por ser um ponto que está no eixo horizontal, já que, né, eu quero a interseção do gráfico com o eixo horizontal, então ele está no eixo horizontal. Pelo fato dele estar no eixo horizontal, agora é o contrário. Agora a ordenada dele é zero. O valor de y dele é zero. Então eu já sei que as coordenadas desse ponto R obrigatoriamente tem que ser tralalá zero. Só falta saber quem é esse tralalá. Ou seja, descobrir qual tem que ser o valor de x para que eu tenha y igual a zero. Porque esse ponto R, além de estar no eixo horizontal, ele também é o ponto do gráfico da função. Se ele é um ponto que compõe o gráfico da função, então as coordenadas desse ponto têm que satisfazer essa expressão aqui. Certo? Então, eu preciso saber, agora vou substituir o y por zero. Então, vai ficar 0 igual x ao quadrado menos 2 vezes x menos 7/5. Então, tem essa equação aqui para resolver. Certo? Bom, não façam a distributiva aqui, que vai ficar mais difícil. Tá? Vai dar uma equação de grau 3 que a gente não sabe resolver. Do jeito que ela tá fácil de responder. Porque olha só, eu tenho uma coisa vezes outra que é zero. Tá? Então, duas coisas quando multiplicadas dão zero, ou a primeira é zero, ou a segunda é zero, ou as duas são zero. Certo? Então, aqui eu tenho que analisar. Ou x ao quadrado menos 2 é igual a zero, né? Ou esse aqui é igual a zero, ou esse aqui é igual a zero. O ou podendo ser as duas coisas, né? Não simultaneamente, mas... Então, aqui, esse aqui também podendo ser zero. Então, daqui eu vou ter o seguinte, x ao quadrado igual a 2, e daqui eu tenho, então, duas respostas. O x pode ser o raiz quadrada de 2, vou colocar x1, e o x, vou chamar de a segunda resposta, pode ser o menos raiz quadrada de 2. Se você está achando estranho isso aqui, aconselho que dê uma olhada na playlist de potenciação, onde eu falo um pouquinho aqui de radiciação. Certo? Então, até agora eu tenho duas soluções aí para esse x. E aqui, ainda vou ter mais uma solução, que é... Aqui já está na cara, né? Vai dar x igual a 7/5, que eu também posso colocar na forma decimal. Vai ficar 14 décimos, que é 1,4. Né? Então, eu tenho... Vou botar aqui. Eu tenho três soluções. E você pode achar estranho, porque parecia que só tinha dois pontos de interseção, né? Pelo desenho, olhando o desenho, né? Então, repara, eu tenho três pontos de interseção, porque eu tenho então os seguintes pontos. O ponto R, que eu tinha aqui, aquele, né? Esse aqui de abscissa negativa, vai ser esse aqui. O ponto de coordenadas, quando x é menos raiz de 2, o y é zero. O ponto S, esse aqui, na verdade, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Pensa aqui comigo. Bom, primeiro, aqui, menos raiz de 2. Quanto é raiz de 2 aproximadamente? É 1,41. Né? Então, aqui seria aproximadamente menos 1,41, que é justamente a posição desse cara aqui. Né? Ele está bem... Parece que está quase na metade aqui, né? Entre o menos 1 e o menos 2. Então, perto do menos 1,5 é o menos 1,41. E aqui, esse cara e esse cara é que são muito próximos. O 1,4 e
1,41, aproximadamente 1,41. Ou seja, olha que legal. Aqui, na verdade, eu não tenho só um ponto que encosta. E aí eu vou usar de novo aqui os poderes do GeoGebra. Eu construí aqui o gráfico daquela mesma função, a expressão está aqui, tá? Mas agora, vou usar os poderes aqui para dar um zoom nessa parte para vocês verem o que está acontecendo. Aqui dá para ver melhorzinho, né? Então, ó, vem a linha do gráfico aqui, corta no 1,4, a função passa para baixo aqui do eixo X, e depois ali, ó, no 1,41, não sei o que, ela corta de novo e volta a ser positiva. Então, naquele desenho do enunciado, parecia que estava só encostando, né? Mas não. Corta, vai lá embaixo e depois sobe de novo, né? Tem uma barriguinha aqui para baixo. O interessante é que a gente então tem ferramentas teóricas para mostrar que a nossa impressão visual pode estar errada, né? Essa é a parte legal. A gente consegue dizer as coisas com precisão, com mais precisão do que um lance visual. Tá? Então aqui, deixa eu colocar então as respostas. Então são 3 pontos de interseção. O ponto R, o ponto S, né, que é o 1, vou botar 1.4. 1.40 e um terceiro ponto de interseção, que é o raiz de 2, 0. Né, aquele aproximadamente 1,41, 0. Então tem 3 pontos de interseção aí para a resposta do item C. E com isso, resolvendo essa equação aqui, encontrando essas únicas 3 soluções, eu garanto que não corta em nenhum outro ponto. Então aquela coisa que eu tinha mencionado lá no começo, de que, será que o gráfico aqui vai descer de novo para cortar de novo? Bom, pode ser até que ele desça, a gente ainda não tem essa garantia. Né? Mas se ele descer, ele não vai cortar de novo. E isso a gente tem absoluta certeza só por resolver essa equação aqui.